O que será que está por trás do ato de educar as nossas crianças? O psicanalista William Reich diz que a principal motivação do adulto em educar os seus filhos é o desejo de poder passar a limpo, de corrigir a sua própria infância. Interessante, não? Vamos pensar e refletir sobre isto hoje juntos? Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pitocos e Pitacos. Eu sou Fernanda Minella, psicóloga, mãe de dois, do Antônio e da Catarina. Lembrando vocês que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no meu canal. Sempre procuro trazer algum conteúdo relevante que faça sentido para você, que é mãe, que é pai, que é adulto, que é educador de crianças. E sempre vivendo e aprendendo muitas experiências novas, principalmente através da minha maternidade com o Antônio e com a Catarina. Hoje eu quero trazer para vocês essa reflexão de que quando nos tornamos pais, mães, enfim, quando temos um filho, de fato pode ser uma grande oportunidade da nossa vida para que a gente se transforme, para que a gente amadureça, para que a gente evolua de fato em nossas experiências pessoais. No entanto, mesmo tendo essa grande oportunidade, muitas vezes alguns de nós não conseguem exatamente aproveitá-la. Nem todos que se tornam pais, mães, conseguem realmente evoluir ou se permitir se transformar positivamente, não é mesmo? Vocês aí devem já estar pensando sobre vocês, se vocês evoluíram desde que se tornaram pais, mães, ou se vocês conhecem pessoas que são pais e mães e será que essas pessoas realmente se transformaram para melhor após a maternidade e a paternidade? Pois então, muitos de nós também não conseguem realmente virar, né, a sua melhor versão após a maternidade ou paternidade. E o psicanalista William Reich, ele traz para a gente em seus escritos, em sua teoria, aspectos bem relevantes e importantes sobre a questão da educação de crianças. Ele traz que o adulto tem como se fosse uma compulsão por educar. O que ele quer dizer com isto? Ele fala que os adultos, ou muitos dos adultos, têm uma motivação, a principal motivação para educar as suas crianças vem de um desejo inconsciente, é claro, de poder, de alguma forma, reviver e transformar, passar a limpo, corrigir até a sua própria infância. Isso faz sentido para vocês? Vocês concordam com isto? O que ele quer dizer exatamente? Ele quer dizer que no momento que a gente tem filhos, a gente pode sim utilizar esta relação com a criança como se fosse uma forma da gente poder se conectar com a nossa própria criança. Como se a gente pudesse voltar num tempo psíquico e que pudéssemos nos reconectar com a nossa própria infância. E com esta infância vem tudo aquilo, tudo de bom e tudo também de mais difícil. A infância, ela pode trazer recordações de muito afeto, recordações de muita alegria, de muita tranquilidade, de muito prazer, mas também pode trazer recordações de afetos difíceis, desagradáveis até, doloridos. Pode trazer recordações de tristeza, de maus tratos, de negligência, de abandono. E nem sempre essas questões de maus tratos e abandono realmente não quer dizer que elas tenham que ter acontecido de fato, realmente, mas se ficar isso na lembrança ou na memória, em alguma representação da pessoa, de que ou ela viu isso acontecendo com alguém, ou que para ela tenha ficado esse registro de algum tipo de negligência ou violência, o adulto pode ser que na sua relação com a sua criança, de alguma forma, ele possa
reproduzir essas ações ou também reagir de uma forma completamente diferente ao que ele foi submetido enquanto criança. Então, Reich traz esta questão para a gente pensar de quando é a nossa vez, quando é a nossa vez de ser adulto, quando é a nossa vez de poder usufruir de um controle ou de um poder em relação a outra pessoa. Tem adultos que acabam utilizando isso de uma forma bastante perversa até, como se fosse um momento de vingança. Bom, já que eu sofri, agora é a minha vez. Agora é a minha vez de ser poderoso, agora é a minha vez de fazer sofrer. São coisas para a gente poder ir pensando, porque alguns adultos tendem a ver o ato de educar, o momento de educar, como um momento de ter sim o controle, de poder prever os resultados das ações da criança. Tem adultos que enxergam a forma de educar como realmente um momento de poder incutir, colocar na criança algo de si e submetê-la até de alguma forma às suas práticas, às suas crenças, ao seu modo de ser e poder assim seguir transmitindo o que ele recebeu. E isso tudo, claro, estou falando em mecanismos muitas vezes inconscientes, porque eu realmente acredito que 99% de pais e mães tenham sim intenções positivas ao praticar ações em relação aos seus filhos, que tenham intenções para o bem e não para o mal. E tendo isso em vista, eu acredito sim que muitas pessoas acabam agindo ao educar crianças de uma forma realmente inconsciente e sem levar em conta que é a sua própria criança que está ali, que está sofrendo, que está chorando, que estava precisando de atenção, que estava precisando de colo, de acolhimento, que estava precisando ser visto e ser validado e que não recebeu nem este colo, nem este olhar, nem este amor, nem este carinho e que agora, sendo o adulto da vez, acaba se perdendo em mágoas, se perdendo em bloqueios, em fixações e se atrapalha mesmo na forma de educar os seus filhos. É algo realmente para a gente poder pensar sobre essa compulsão por educar, por essa compulsão, muitas vezes do adulto, de querer reviver a sua própria história, de querer passar limpo a sua infância. Mas isso tudo pode sim ter um grande peso e um grande custo emocional, tanto para ele próprio, quanto principalmente para o seu filho, para a sua criança, que certamente não deveria ter que pagar um preço alto por questões que não ficaram bem resolvidas no passado. E tudo isto que a gente carrega quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, interfere muito, muito mesmo nas nossas atitudes em relação às nossas crianças. A gente pode também pensar que todo bebezinho que nasce, toda criança pequena, ela tem uma programação interna, ela está programada para receber tudo do meio, para receber o bom, o bem, mas também ela está disponível para receber o mal, o ruim. E tendo isto em vista, é a nossa grande responsabilidade enquanto adultos nos auto-percebermos sobre a nossa compulsão pelo educar. Como é que está a sua compulsão pelo educar os seus filhos? As suas ações visam o que exatamente? Será que as tuas ações estão visando atender às necessidades da sua criança, do seu filho? Ou será que está visando atender às suas necessidades da sua própria criança interna, que ainda está aí muito viva e muito presente? E muitas vezes foi calada, muitas vezes não teve voz e não teve vez. E agora, sendo sim o adulto da vez nessa relação, acaba se impondo de uma forma muito, muito conflituosa
e atrapalhada. E as ações têm sim suas consequências, especialmente se tratando de crianças pequenas, se tratando de crianças que estão vivendo a sua primeira infância, ali do 0 aos 6 anos de idade, que é um período tão, mas tão fundamental e de alguma forma até determinante de aspectos de caráter. São questões para a gente poder realmente pensar que nem sempre essa conta fecha, nem sempre o adulto está assim preparado para dar o que a criança já vem programada para poder receber. Então, nem sempre quando temos filhos nós nos tornamos de fato pai e mãe, porque ter filhos é uma coisa, mas nos tornar pai e mãe é algo completamente diferente, porque tem muito a ver sim com doação, com dar amor e sem ficar tanto pensando em receber. O Reich, então, ele fala sobre essa questão de que muitas vezes, e tem outros autores também que falam sobre isso, até a Laura Gutman também é uma autora muito interessante desse universo de maternidade, porque ela também traz para nós este aspecto de que quando nós não tivemos na nossa infância a maternagem que nós precisávamos, isso com certeza depois a gente vai também carregar com a gente quando for a nossa vez de ser mãe, de ser pai. Então aquela velha frase que fala, né, que nós só conseguimos dar o que a gente recebeu, tem sim um fundo de verdade. Mas também, quando nós somos os adultos da vez, a gente também pode pensar, sim, que é uma grande oportunidade de transformação. Que se eu não tive o que eu precisava quando eu era pequeno, agora, como adulto, é minha responsabilidade, e só minha, de dar conta dessas necessidades. É minha responsabilidade procurar recursos, é minha responsabilidade procurar ajuda profissional, procurar apoio, procurar nos outros, talvez, algum tipo de solução ou algum tipo de explicação, ou procurar em mim também as respostas que eu preciso e não passar essa conta, essa herança para o meu filho ou para minha filha. As coisas não precisam ir se repetindo sem fim, elas podem sim parar em algum momento. Mas a gente só consegue parar e transformar as nossas atitudes e transformar nossos pensamentos quando a gente começa a olhar para a gente, quando a gente começa a ter uma tranquilidade de nos olhar sem tantas críticas, sem tanto julgamento, nos olhar realmente com aquela curiosidade de querer nos entender melhor e de querer buscar uma transformação. Pensando em tudo isto, Reich colocou alguns indicadores que eu vou trazer agora para vocês, para que vocês também possam fazer essa reflexão sobre como é que vocês estão aí enquanto pais em relação a essa compulsão por educar seus filhos. Vamos a eles? Então, temos agora um primeiro indicador sobre como é que está a nossa ação, a nossa compulsão por educar, que seria quando a gente educa mais baseado nos nossos estados emocionais, em como é que eles estão, como é que está o meu humor, por exemplo, do que baseado realmente nas atitudes das crianças. Por exemplo, se tem um dia que eu estou muito tranquila, que eu estou muito de boa e é como se eu estivesse assim pensando que nada naquele momento vai me abalar, nada vai me tirar do centro, então eu fico completamente permissivo. Então eu não coloco nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de limite para os meus filhos, porque eu estou tão de boa, tão tranquila que eu não quero me incomodar com nada, inclusive não quero nem me envolver com nada, que eu vou ser completamente permissiva. Então, o que não podia ontem que eu estava irritada, que eu estava muito chateada com alguma situação, então ontem eu estava mais autoritária, eu estava mais rígida, hoje eu estou muito de boa, muito assim, muito tranquila, então hoje eu não quero nem me envolver com nada, então hoje eu estou completamente permissiva.
Então percebam que este é um indicador bem interessante da gente poder se observar, de vocês também poderem se observar, que é: você percebe se as suas ações em relação à educação dos seus filhos estão muito ligadas ao seu estado emocional? Ou se elas estão de fato mais ligadas em relação às atitudes das crianças? Este é um aspecto bem importante para a gente poder pensar, certo? Outro indicador também bem interessante segundo Reich, é a gente se perceber quando a gente está também em polaridades nessa relação com a criança. Por exemplo, o adulto que sempre costuma achar que está certo. Então, por ele ser o adulto, é como se ele já ganhasse automaticamente a condição, né, o título de estar sempre certo em qualquer situação. Então, este adulto sempre se coloca nessa posição de superioridade em relação à criança, né, nessa hierarquia, sempre acima. Então, que tudo que ele determinar é o que deve ser feito, que a criança tem que apenas ouvir, calar e obedecer. E não tem em nenhum momento a flexibilidade de analisar a situação por si só. De, por exemplo, até a possibilidade de em algum momento pedir desculpas para a criança por alguma ação que tenha feito, que não tenha realmente feito sentido, de que quando o adulto está muito fixado num papel, numa polaridade na relação, esse é um indicador bem importante. E também a gente pode fazer a leitura para outra polaridade, que seria, digamos, de uma permissividade total, completa, né? De colocar como se fosse a criança sempre acima do adulto, as necessidades da criança sempre acima das necessidades do adulto. Então, assim, nós temos aí duas polaridades, então duas formas muito rígidas de ser no relacionamento com a criança. Seguindo então dos indicadores em relação à educação das nossas crianças, nós temos aqui os adultos que baseiam toda a educação de seus filhos na verdade, baseado no seu medo, nas suas experiências de medo, as suas experiências pessoais de medo. Então, por exemplo, os adultos que acabam assim impedindo que a criança faça as suas descobertas, impedindo completamente que a criança se arrisque, claro, aquele risco calculado que eu estou me referindo aqui. Aquele adulto que tem muito, pelos seus medos, ele imagina que ele precisa assim, proteger aquela criança de qualquer situação, de tudo e de todos, e cria aquela redoma, né, de vidro. Então, este adulto que vai basear todas as suas ações enquanto educador como se fossem sempre assim aquela criança que é um serzinho intocável e que nada pode atingi-la, enfim. Então, é um alerta também para a gente poder pensar se as suas experiências de medo acabam conduzindo a sua forma de educar seu filho e que talvez você possa estar privando ele de que ele faça as suas próprias descobertas, pode estar também privando uma construção, na verdade, até da autoestima do seu filho, porque ele acaba recebendo, digamos, uma mensagem de que ele não consegue, que ele não pode dar conta de desafios, que ele não consegue, não pode fazer descobertas, ou que ele não pode ter iniciativa, né, para as coisas. Por quê? Porque o adulto sempre está com medo e tira todos os desafios e as pedras do caminho desta criança. E as pedras depois, a gente sabe que podem se acumular e se transformar em muros mais adiante para o desenvolvimento dos nossos filhos. E temos então finalmente aquela situação do adulto que necessita interferir constantemente na experiência da criança. Aquele adulto que a todo momento precisa estar coordenando, controlando, dizendo isso, dizendo aquilo,
a criança pode estar brincando muito bem sozinha, mas o adulto vai lá e vai interferir, o adulto vai lá e vai tentar direcionar a brincadeira, ou vai tentar corrigir a todo momento, por exemplo, a postura da criança, ou o que a criança fala, né, as suas palavras, o seu vocabulário, a sua forma de agir. Então também temos esse tipo de adulto que a todo momento precisa ficar controlando seu filho como se estivesse realmente mostrando, ó, estou no comando, estou educando. E na verdade a gente sabe que a criança precisa ter muitos momentos em que ela se sinta mais livre, que a criança precisa também aprender a se nortear e não ter a todo momento a interferência, o comando de um adulto. Então, gente, hoje foram alguns pontos aí para a gente poder pensar sobre o nosso ato de educar as crianças, o que está por trás disso, o que está por trás da nossa necessidade de nortear, né, e de controlar o comportamento dos nossos filhos. Coisas bem importantes para a gente poder pensar. Eu realmente espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você acha que pode fazer sentido para algum amigo, para algum familiar, por favor, pode compartilhar, deixe seus comentários e a gente com certeza vai se encontrar num próximo vídeo. Lembre-se, toda segunda-feira tem vídeo novo no meu canal e também fica à vontade para me acompanhar, para me seguir no Instagram do Pitocos e Pitacos. Eu vou me despedindo por aqui, deixo um abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!